Livro de Jó, capítulo 3. Livro de Jó, capítulo 3. Amém. Nós vamos ler, irmãos, alguns versículos desse capítulo para a nossa meditação. O primeiro versículo diz assim: por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. E disse ele, agora vamos pular para o verso 11: por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Versículo 13: se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz, sim, dormiria e repousaria. Versículo 20: por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Versículo 23: por que conceder luz aos que não têm futuro e aos que Deus cercou de todos os lados? Até aí a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Professoras com as crianças vão estar caminhando para o anexo para o estudo das crianças. Depois o irmão vai lá e... Meus irmãos, já são 3 domingos com esse que nós estamos falando a respeito de Jó. A pregação, a mensagem tem sido no livro de Jó e na vida do Jó. E como Deus tem falado conosco e como Deus tem nos ensinado a partir da vida desse servo, do que ele passou e de como Deus agiu em prol da sua vida. E hoje a mensagem do Senhor para nós hoje, ela tem como título o primeiro discurso de Jó. O subtítulo dessa mensagem: fase dos questionamentos. Fase dos questionamentos. Talvez seja essa a realidade de alguns aqui hoje. Quem sabe você entrou aqui hoje na fase do questionamento, e Deus quer nos ensinar, porque todos nós temos a nossa fase dos questionamentos, não é verdade? O livro de Jó descreve 3 fases na vida de Jó. A primeira fase da vida de Jó descrita no livro é a fase da vida confortável. É aquela fase que nós falamos lá na primeira mensagem, quando ele tinha tudo que ele precisava, não faltava nada, rico, homem rico, família abençoada, não tinha enfermidade, nada incomodando aquele homem. Era a fase da vida confortável. As nossas vidas são marcadas de fases, e às vezes nós temos a fase da vida confortável também. Aquela fase que nós olhamos, está tudo muito bem, glória a Jesus. E a gente pensa assim, quem dera se todos os dias fosse assim, né? Só que nem sempre é desse jeito. E quando Jó estava na fase da sua vida confortável, havia ali 2 figuras completamente antagônicas: Deus, o abençoador, e o diabo, aquele cujo propósito é maltratar e destruir. A nossa vida é cercada assim, sabia?
E quando nós temos Deus, que é aquele que quer o nosso bem, o abençoador, à nossa volta também está o inimigo das nossas almas, que quer exatamente provocar sofrimento, destruição. A segunda fase da vida de Jó é exatamente a fase que nós vamos falar hoje, que é a fase dos questionamentos. Quando algo começa a dar errado na nossa vida, aí nós entramos na fase do questionamento. É a busca por tentar compreender o porquê. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Onde está a causa? Onde está o erro? Onde está a finalidade do que eu estou passando? E nós tentamos de alguma maneira compreender o que está acontecendo conosco. E começam as fases dos questionamentos. As fases dos questionamentos nos negócios, quando as coisas que estavam indo bem, de repente começa a cair, começa a dar errado. Não é assim? Estava num patamar de subida, o gráfico só subindo, e de repente o gráfico começa a descer, e aí o que está dando errado? O que está acontecendo? A fase dos questionamentos na vida familiar também acontece. Quantas pessoas estão na fase dos questionamentos no seu contexto familiar? Por que está acontecendo isso? Aonde foi que está o erro? Aonde eu errei? E assim nós vamos questionando. Mas existe as fases do questionamento na igreja também. A fase do questionamento da igreja: o que está acontecendo? Por que não está todo mundo aqui hoje cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, o Deus, o nosso Senhor, aquele que nos sustenta e nos abençoa todos os dias? Por que não estão todos aqui hoje? Não é assim? O que está acontecendo? Cadê aquele irmão? Aquele irmão sumiu, ele não está vindo. E nós começamos a preocupar, questionar. Hoje estava conversando com um pastor amigo meu, e ele começou a falar: pastor, irmão, olha, eu não sei o que está acontecendo, várias pessoas já foram embora, já saíram daqui, e eu não sei aonde está o erro, aonde está o problema. Eu disse assim: meu irmão, você precisa entender, buscar entender aonde está o problema. Se o problema for que as pessoas estejam procurando um movimento que agrade a eles, e não aquilo que Deus propõe por meio da sua palavra, fique com aquilo que Deus propõe por meio da palavra, e não preocupe com aqueles que não querem compromisso. Vamos buscar ao Senhor, vamos viver para o Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos fazer o nosso melhor para Ele. E Deus vai acrescentar aqueles que estão querendo, da mesma forma como nós, uma vida com Deus. Agora, se o problema sou eu, se o problema é uma pregação que eu estou fazendo, que está contrária à palavra de Deus, que está fazendo as pessoas saírem, aí eu preciso me voltar para a palavra, corrigir a minha vida. Mas às vezes há momento que o Senhor também permite coisas acontecer para levar a sua igreja para a oração, para o joelho. Não é assim? Fase dos questionamentos. Mas acontece que há momentos, meus irmãos, que, como no caso de Jó, é a fase do questionamento da existência humana. Dependendo da situação, as pessoas começam a questionar a existência humana por causa dos sofrimentos. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Estava tudo muito bem, ele estava sofrendo, ele falou para a esposa dele: você fala como uma doida, né? Nós recebemos o bem de Deus a vida toda, por que não podemos receber o mal? Só que chegou um momento que a coisa pegou para o lado dele. Agora é uma enfermidade que estava assolando a vida dele, e o silêncio, ele não conseguiu mais ficar em silêncio, rompeu o silêncio dele. Ele começa agora a questionar o que está acontecendo com ele, e ele questiona a existência humana por causa do sofrimento.
Às vezes as pessoas, olhando o sofrimento na humanidade, elas começam a questionar: por que fulano nasceu assim? Quem é que pecou, ele ou seus pais? Fizeram essa pergunta para Jesus quando Jesus foi curar um cego de nascença. Alguém perguntou para Jesus: olha, por que ele nasceu assim? Quem é que pecou, ele ou seus pais? Por quê? Porque havia aquela compreensão em algumas pessoas que alguns acreditavam na reencarnação, que alguém por causa, nascia por causa daquele problema, porque ele em alguma vida passada cometeu alguma coisa que não deveria cometer. E outros acreditavam: não, isso aqui é porque o pai pecou e agora ele nasceu desse jeito como consequência do pecado do pai. E Jesus vai falar assim: não é nem uma coisa nem outra, ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E Jesus foi e curou aquele homem. Mas às vezes nós questionamos a existência, como Jó questionou aqui: por que não morreu antes de nascer? Questionamento de Jó. Depois, irmãos, podem ler em casa o capítulo 3 com mais calma. Por que não nasceu antes de morrer? Não seria melhor ter nascido antes de morrer? Jó estava num sofrimento tão grande que ele fala assim: por que eu nasci? Por que Deus me deixou nascer? Por que ele não interrompeu a minha vida? Por que ele não provocou um aborto espontâneo? O sofrimento às vezes nos faz questionar. E a terceira fase na vida de Jó é a fase do reconhecimento da sua limitação e do conhecer verdadeiramente a Deus e os seus planos. Ele chega no momento na sua fase, depois de passar por esses questionamentos, por causa do sofrimento, e ele começa ali numa batalha. Ele fala com seus amigos, ele questiona com seus amigos, ele debate com seus amigos, ele questiona com Deus, e chega um momento que ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a grandeza de Deus, e ele começa então a reconhecer que agora sim ele conhecia Deus verdadeiramente, e agora sim ele conhecia os planos de Deus. Mas até chegar lá, irmãos, teve um caminho, e até chegar a vida de Jó para esse reconhecimento, o caminho não foi fácil. Jó no capítulo 40, versículo 2, nós encontramos a seguinte expressão: contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Outra versão vai dizer assim: então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que você tem as respostas? Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas criticam a Deus. Elas criticam a Deus, elas criticam por que foi feito assim. Elas se acham Deus, elas decidem do jeito delas, elas fazem o que elas querem, e elas se acham no direito de dizer que Deus errou em algum momento da criação. O absurdo que o ser humano chega muitas vezes. Além de agir como Deus, questionar a sabedoria do Todo-Poderoso. Porventura pode o barro questionar ao oleiro: por que me fizeste assim? Para muitos Deus errou porque permitiu a existência do mal, de Satanás. Se Deus não tivesse permitido a existência de Satanás não estava criando tanto problema para nós aqui. Para muitos Deus errou ao conceder liberdade para o homem. Era melhor um homem sem liberdade, era melhor um robô para fazer só o que o outro quer que faz. Para muitos Deus errou ao permitir que esse homem limitado
fosse tentado, conhecendo Deus as suas fraquezas. Por que Deus permitiu Satanás tentar Eva e Adão, sendo que Deus conhecia a fraqueza do homem? E esses argumentos e essas colocações, o ser humano vai dizendo: olha, Deus errou. Mas quem é o homem para contender contra o Todo-Poderoso? Porventura o homem faria melhor? E quando nós vamos ler o livro de Jó, nós vamos ver que é assim que o Senhor vai mostrar Jó, vai colocar Jó no lugar dele. E às vezes Deus precisa colocar o homem no lugar dele, porque o homem começa a achar que é o tal, né? Para Jó chegar, meus irmãos, a experiência que ele chegou no final, onde no capítulo 42, no verso 2, ele vai dizer assim: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele chega nesse ponto, depois de tanto questionamento, ele fala assim: eu reconheço que para o Senhor nada é impossível. Meus irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus da causa, que não conhece o impossível, é o Deus que resolve qualquer problema, é o Deus que transforma tudo que aos nossos olhos parece não ter solução, mas Ele tem a solução. Nós questionamos porque nós somos limitados, nós questionamos porque nós não sabemos o porquê Deus está fazendo, e porquê Deus está permitindo, o porquê está acontecendo, quais são os planos dele para nós no futuro. Por nós não conhecermos os planos de Deus para nós, muitas das vezes nós questionamos. Antes, versículo 45, Jó 42, versículo 5: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Meus irmãos, que coisa gloriosa! Aquele Jó, homem temente a Deus, aquele homem reto, íntegro, diz a palavra, e ele confessa com a sua boca: eu conheci a Deus de ouvir falar. Quantas pessoas hoje só conhecem Deus de ouvir falar? Quantas pessoas ainda não tiveram uma experiência real com Deus vivo? Quantas pessoas, olha, eu conheço Deus, mas não sabe o poder do Deus que ele conhece, nunca experimentou o poder do Deus que ele conhece na sua vida. Só que para Jó chegar a esse momento, esse auge do reconhecimento da limitação humana, da soberania de Deus e da grandeza de Deus, e para reconhecer, ora, nenhum dos seus planos serão frustrados. Meus irmãos, descansem em Deus, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, e Deus tem planos bons para nós. Deus tem plano de bênção para a nossa vida, ainda que nós estejamos passando no vale, ainda que nós estejamos passando por um momento de aflição, não se desespere. Deus tem um plano de bênção para a vida daqueles que amam o Senhor. Meus irmãos, para Jó chegar a tal experiência, ele precisou experimentar muitos momentos difíceis, sofrimento físico e sofrimento psicológico. Às vezes nós lidamos com esse sofrimento físico, psicológico, né? Mas para Jó passar e chegar onde ele tinha que chegar, ele precisou passar por isso. Para Jó chegar a alcançar o que Deus tinha para ele, ele precisou passar por sofrimento. Deus, ao nos tirar da zona de conforto, como fez com Jó, é porque Deus tem um plano, e esse plano de Deus pode estar no momento oculto aos nossos olhos. E é por isso que às vezes nós entramos em desespero, é por isso que às vezes nós fazemos tantas perguntas sem respostas, porque às vezes o plano de Deus está oculto aos nossos olhos quando nós estamos passando por um momento difícil, como foi o caso de Jó, até que o plano de Deus seja revelado. Mas o propósito de Deus para Jó era levá-lo ao crescimento espiritual. Só que o caminho para levar Jó ao crescimento espiritual foi o caminho do sofrimento. Deus precisou primeiro tirar Jó do seu conforto, do seu estado de conforto, para levá-lo a um estado de desespero e perturbação. Qual homem faria isso? É por isso que o homem questiona muitas vezes a sabedoria de Deus.
Mas Deus sabia que o caminho para levar Jó a viver o que ele ia viver lá na frente, e a reconhecer o que ele reconheceu como Deus vivo, ele precisava passar pelo caminho do desespero e pelo caminho da perturbação. E chegou o ponto que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, desejou ter morrido antes de nascer. É o que nós vemos lá. Por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao sair do ventre? Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Por que conceder luz aos que não têm nenhum futuro? Aos que Deus cercou de todos os lados. Cercou como? De aflição. Antes Jó estava cercado de bênção, e Satanás questiona isso: você cercou ele de bênção, agora ele está cercado de aflição, e ele acha que quem cercou ele de aflição foi Deus, porque ele não sabia que era Satanás que estava cercando a vida dele de aflição. Mas tudo tinha uma permissão de Deus e um propósito de Deus para a vida dele, com tudo aquilo ali. Para Jó não havia mais expectativa de futuro, irmãos. Quando ele diz assim: por que conceder luz aos que não têm futuro? Para ele já não existia expectativa de futuro, meus irmãos. E quando o homem chega nessa situação de desespero, cujo o momento ele perde toda a expectativa de futuro, essa é a situação triste, desesperadora. Porque qual o sentido da vida quando o homem perde a perspectiva de futuro? É por isso que muitas pessoas tiram a vida, porque a vida já não faz sentido para ele já não tem mais expectativa de futuro, e às vezes as pessoas vão e tiram a vida. E Jó vai dizer no capítulo 3, versículo 21, 25: o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Por que Deus forçar a viver aqueles que não querem mais viver? Ele vai questionar: por que, Senhor? Por que o Senhor força a viver aqueles que não querem mais viver? Porque era essa situação de Jó. Ele não queria mais viver, mas Deus não tirava a vida dele. Deus não tirava a vida dele. Ele externa com essa expressão o sentimento de uma alma sofredora. Ele coloca para fora tudo isso, sentimento de uma alma sofredora. E uma coisa, irmãos, externar o sofrimento faz bem para a alma. E ele externou o sofrimento dele aos pés do Deus Todo-Poderoso. Ele externou o sofrimento dele com os amigos dele. Meus irmãos, tem hora que nós temos que colocar para fora aquilo que está nos causando aflição. Tem hora que nós temos que externar o sofrimento da nossa alma, faz bem. Apesar de todo esse sofrimento e de ter perdido a perspectiva de futuro, quando muitos assim se sentem e já tiram a própria vida, Jó, ao contrário, não apelou para o suicídio. Mesmo na sua mais profunda miséria, ele não apelou para o suicídio. Ele sabia que a vida estava nas mãos do Todo-Poderoso, e ele, temente a Deus, não ousou interromper a sua própria vida. Apesar de todo o sofrimento e de desejar morrer, ele sabia: a minha vida está na mão do Todo-Poderoso. E o temor dele, ele não ousou interromper a sua vida pelas suas próprias mãos. Ele desejou, nós percebemos, o aborto espontâneo, como já dissemos anteriormente. Ele queria que tivesse sido abortado. Na verdade, a circunstância da vida nos faz enxergar, meus irmãos, de forma turva. O sofrimento da vida nos faz enxergar de forma turva. E nós não conseguimos às vezes perceber que às vezes aquilo que nós pensamos não é o melhor para nós. Às vezes aquilo que nós desejamos não é o melhor para nós. Não, isso não era o melhor para Jó. E Jó estava achando que o melhor para ele é não ter nascido. Mas isso não era o melhor para ele. Sim, Jó deveria ter nascido. Sim, Jó deveria ter passado por sofrimento. Mas isso estava oculto aos seus olhos. Mas Deus iria levá-lo ao conhecimento no futuro que ele pensava não existir mais para ele. Deus iria levar esse homem agora sem expectativa de futuro,
que não conseguia entender, que achava que a sua vida não tinha sentido e que não deveria nem ter nascido, Deus vai lá na frente levá-lo a compreender que existia nos planos de Deus um futuro maravilhoso esperando por Jó. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? E se Satanás soubesse do futuro que Deus tinha para Jó, Satanás não teria feito a proposta lá atrás para perturbar essa vida desse homem. Mas louvado seja o nome do Senhor, a sabedoria pertence ao Todo-Poderoso. Ele conhece todas as coisas, somente o Eterno possui a sabedoria. Ele não precisou aprender com ninguém, ele não precisou receber essa sabedoria de ninguém. Essa sabedoria é inata da sua própria natureza divina. E o homem, criatura desse ser todo sábio, quer questioná-lo. Que loucura é essa, irmão? A sabedoria de Deus parece loucura para os mais sábios dos homens. Os mais sábios dos homens começam a olhar para as coisas de Deus e parece que é uma loucura a sabedoria de Deus. Porque a mente humana é muito limitada diante da tão grandeza de Deus, Criador dos céus e da terra. E aqui eu quero entrar um pouco numa polêmica aqui, irmão. A polêmica da discussão do momento. Lembra que Jó questionou por que eu não tivesse sofrido um aborto espontâneo? Quem é o homem para propor um aborto? Quem é o homem para propor um aborto? Quem é o homem para saber o que é melhor para o feto? A não ser, claro, no caso de anencefalia do feto, risco da vida da mulher. Isso é permitido na Constituição brasileira. A Constituição brasileira permite um pouco mais. No caso de estupro, a Constituição brasileira permite o aborto. Só que a Constituição quer fazer, as autoridades estão querendo fazer, sabe o que? Alargar um pouco mais isso, criar mais condições para permissão do aborto. Polêmico debate. Só que tem uma coisa, irmãos: quantos escaparam do aborto e se tornaram homens e mulheres na sociedade, grandes homens e mulheres na sociedade, e que escaparam um dia do aborto? O homem é limitado, o homem fica com a visão turva no momento das suas lutas, do seu sofrimento, das perturbações. O homem toma decisões que naquele momento ele acha ser a melhor coisa, mas muitos escaparam do aborto e se tornaram grandes homens e mulheres. Quer ver um exemplo? Andrea Bocelli, esse grande tenor, conhecido em todo o mundo, ele também escapou do aborto. Ele poderia ter tido a sua vida ceifada antes de nascer. Quem imaginava que esse homem nasceria e se tornaria o que se tornou, com o talento que tem? Mas vamos falar também de outros, pessoas que nasceram, escaparam do aborto e se tornaram pastores, homens que estão levando a palavra de Deus. No Brasil nós temos pelo menos um, Marcos Feliciano, já deu testemunho que escapou do aborto. Nos Estados Unidos nós temos outro, Kerry Moore, e a vida dele, a história dele, ele foi concebido por um estupro. Sabe esse estupro que está sendo motivo para a liberdade de aborto? No caso de estupro, você tem liberdade constitucional para abortar. Pois é, esse pastor escapou de um aborto
ele foi gerado como fruto de um estupro. Mas esse pastor é grato por não ter sido abortado pela sua mãe. E ele diz, abre aspas, fui amado, fecha aspas. Meus irmãos, quantos não tiveram a oportunidade que esse pastor teve de poder dizer assim, eu fui amado? Quantos tiveram a sua vida interrompida, fetos tiveram a sua vida interrompida, não tiveram a oportunidade de dizer, eu fui amado? Não tiveram a oportunidade sequer de escolher se queria ou não viver, porque alguém interrompeu a sua vida. A experiência desse pastor, a sua mãe aos 17 anos sofreu um estupro no banco de trás do carro. A consequência desse ato foi uma gravidez inesperada. Os pais queriam que ela abortasse, ela recusou abortar. A consequência de recusar abortar fez com que ela tivesse que sair de casa. Os pais mandaram ela embora de casa, mas ela decidiu ir embora de casa e cuidar do seu filho, e deixar o seu filho nascer, e cuidar do seu filho, desse homem que se tornou um pastor. Ela tomou a decisão. E a fala desse pastor aqui, abre aspas, ela tomou a decisão de me manter, e isso deve ter sido extremamente difícil para ela, quando existia a opção de me abortar e permanecer em sua casa com seus pais, fecha aspas. Esse pastor relata que ele não sabia como ele tinha nascido por muito tempo. E muitas vezes ele olhava para sua mãe e pegava sua mãe olhando para ele. E ele não entendia por que aquela mãe olhava para ele daquele jeito. Até o dia em que ele ficou sabendo da história do nascimento dele. E ele diz assim, abre aspas, a partir do momento em que eu soube de tudo, a minha atitude com ela mudou. Porque eu pensei, uau, que grande mãe ela realmente é. Ela decidiu me manter apesar de todas as probabilidades, e me amou tanto que não se importou, fecha aspas. Que coisa, irmãos. Essa experiência aqui, para quem quiser, a fonte é guiame.com, está na internet. Há cerca de proteção e cerca de aflição às vezes na nossa vida. Jó teve a cerca de proteção e teve a cerca de aflição, mas em todos os momentos tudo estava sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Mesmo quando ele estava cercado pelas aflições, o Deus Todo-Poderoso estava no controle de todas as coisas. E nisso nós precisamos nos apegar a nossa fé. Pode estar tudo parecendo que está tudo desmoronando, mas nós sabemos o Deus Todo-Poderoso está no controle da minha vida e da minha história. Romanos 8, 28 e 29 diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes ao Filho de Deus. Em outra versão nós vamos encontrar assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, pode estar tudo parecendo que está tudo acabando, que Deus já havia abandonou, Deus te abandonou, a sua própria sorte pode estar parecendo, irmãos, apenas está aparecendo, mas se nós amamos a Deus, Deus está agindo em prol do nosso bem. Deus estava agindo em prol do bem de Jó, embora ele não tivesse conhecimento disso ainda. O salmista no Salmo 119, versículo 71 diz assim, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Jó, para chegar àquele momento, fala assim, Senhor,
Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora eu vejo com os próprios olhos. Jó poderia estar dizendo essa mesma expressão: foi-me bom ter sido afligido, Senhor, para que eu conhecesse o Senhor como eu conheço hoje. Jó 42, estamos chegando no final agora, só renovando aqui, Jó 42, 2, eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Satanás jamais vai poder impedir um plano de Deus na minha vida e na sua vida, irmão. Descansa nisso. Crê no Deus que nós servimos. Nós estamos aqui cultuando um Deus vivo. Nós estamos aqui fazendo o papel de alguém que não tem esperança, não. Nós estamos aqui fazendo um papel de quem tem fé num Deus todo-poderoso que nos criou, que tem o controle da nossa vida na sua mão. Satanás jamais vai poder impedir um plano de Deus para a nossa vida. O bem que Deus preparou e pensou a nosso respeito chegará a nós enquanto nós estivermos com a nossa fé viva nele. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Meus irmãos, não precipite. O que nós aprendemos com isso aqui? Não precipite. Tudo está no controle do soberano. E se nós não reconhecemos, e se nós reconhecemos o Deus como o nosso Deus soberano, se nós o reconhecemos como tal, podemos descansar nele. Criamos que esse Deus que nós reconhecemos soberano, os seus planos são os melhores para nós, mesmo que no momento possa estar isso um pouco embaçado diante das circunstâncias, mas os planos de Deus sempre serão melhores para aqueles que amam o Senhor, e nós amamos o Senhor e sabemos disso. Portanto, vamos romper em fé, vamos avançar crendo no Senhor. Nós vamos passar por às vezes pelos momentos de aflição, nós vamos passar pela etapa dos questionamentos, mas chegará a vitória com certeza, para a glória do Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Cantando louvor número 30, louvor.